Então, pessoal, vamos começar o nosso conteúdo de Sociologia do segundo bimestre, capítulo 7, Mundo do Trabalho para as turmas do segundo ano. Certo? Ao longo desse ano letivo, eu disse para vocês que durante boa parte do conteúdo de Sociologia, nós vamos tratar dos pensamentos e das teorias dos filósofos clássicos da sociologia, que a gente chama de tripé da sociologia. Vocês vão ficar escutando o professor repetindo e falando sempre sobre esses três teóricos, esses três sociólogos, certo? Quem são? O Emile Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx. Então, se o professor fala pensadores clássicos da sociologia ou tripé da sociologia, eu estou falando desses três: o francês Emile Durkheim, o alemão Max Weber e o outro alemão Karl Marx, certo? Então, no decorrer dos capítulos, nós vamos ver alguns conceitos que esses três sociólogos pensaram durante seus trabalhos como sociólogos, como analistas da sociedade, certo? Então, a gente já viu o conceito dos três com relação à sociedade, fato social, ação social, conflito de classes, certo? E nesse capítulo, nós vamos ver o que os três falam sobre trabalho. O trabalho é uma atividade importante no desenvolvimento social. A nossa sociedade é movida pelo trabalho, certo? Praticamente tudo gira em torno do trabalho. E cada um desses teóricos vai pensar o trabalho de uma determinada forma, certo? Qual é o papel do estudante, do professor de segundo ano de sociologia? É entender como o Emile Durkheim trata o trabalho, como o Max Weber trata o trabalho, como Karl Marx trata o trabalho, certo? Então vamos aos pontos aí, já vendo a questão do Emile Durkheim e o trabalho. Divisão social e especialização do trabalho. Então o Emile Durkheim diz que a divisão funcional do trabalho, onde cada um tem a sua função e onde cada um é especializado em fazer uma função, certo? No ambiente de trabalho, é essencial para o funcionamento social, certo? Por exemplo, para o seu trabalho, para você realizar o seu trabalho, você precisa que outras pessoas realizem o seu trabalho. Isso daí é uma coisa natural na sociedade, segundo Durkheim. Por exemplo, para a moça que é enfermeira de um grande hospital público poder trabalhar, ela depende de vários outros fatores, de várias outras funções, de outros trabalhadores para que ela possa exercer a função dela. Ela mora no Conjunto Ceará, então ela trabalha no hospital lá do Papicu. Ela não tem carro próprio, então ela vai de transporte coletivo, vai de ônibus, então ela depende do motorista, ela depende das pessoas que trabalham na parte mecânica daquela empresa de transporte coletivo para manter o ônibus funcionando direitinho. Ela depende das pessoas que trabalham na mobilidade para que os sinais de trânsito funcionem direitinho, para que tenha uma pista, uma pista boa para que o ônibus circule. Quando ela chega no trabalho dela, ela depende do médico que atenda o paciente, que dê o medicamento para ela poder aplicar. Ela depende daquela pessoa da limpeza para manter o ambiente limpo para que ela possa trabalhar da melhor maneira possível. Ou seja, existe uma estrutura que faz com que o trabalho, essa divisão do trabalho funcione direitinho e que cada um tenha uma especialização, onde um vai apoiando o outro, onde um é importante, o trabalho de um é importante para o trabalho do outro. E o Durkheim diz que a sociedade capitalista
é formada dessa forma. A divisão do trabalho, segundo ele, é um fato social, portanto, gera coesão social entre os indivíduos, certo? O que é coesão social? Coesão social é uma dependência, eu acabei de dizer para vocês, certo? Que um é dependente do trabalho do outro. E é um fato social, né? Porque está inserido na sociedade. Lembrem que o Emile Durkheim vai criar esse conceito de fato social para poder explicar a sociedade de uma forma mais fácil, certo? Então ele diz que essa divisão do trabalho tem dois grupos: o grupo dos empregadores e o grupo dos trabalhadores. Esse grupo dos empregadores é composto daqueles que organizam a produção. E o grupo dos trabalhadores é composto daqueles que desenvolvem a produção. Então, isso daí tem que ter uma harmonia, tem que ter uma ordem. E essa ordem deve ser preservada. Então, nessa sociedade dividida por funções e especializações do trabalho, tem uma divisão de grupos: empregadores e trabalhadores, os que organizam a produção e os trabalhadores que desenvolvem a produção, certo? E para o Emile Durkheim, para que a sociedade seja uma sociedade saudável, tem que haver essa coesão social, essa dependência entre grupos, essa dependência e essa ordem, ela tem que ser preservada, certo, gente? Então, para o Emile Durkheim, o mundo capitalista, ele está tranquilo. Essa divisão aí, ela é tranquila. Ó, vocês, trabalhadores, vocês têm a função de vocês. A função de vocês é desenvolver a produção, é fazer a produção. Já vocês, empregadores, a função de vocês é organizar as coisas. Para quê? Para que os trabalhadores trabalhem de forma tranquila. E os trabalhadores têm que produzir, porque tem que haver produção, tem que haver a movimentação na sociedade capitalista. Se a sociedade é capitalista de consumo, então tem que ter a produção. Se não tem produção, não funciona direito, certo? Então, o Emile Durkheim diz que isso deve ser preservado e deve ter ordem. Quando é que acontece essa desordem? Essa desordem ele chama de doenças sociais, certo? Se não está em ordem, é porque tem uma doença social atingindo aquela sociedade. Quais são essas doenças sociais? Pelo ponto de vista dos patrões, a principal doença social é o egoísmo do lucro. Quando se lucra demais, quando se quer demais, e só vai para o lado de um grupo, né, o outro grupo fica defasado. Então, para os patrões, para os empregadores, quando há o egoísmo do lucro, a vontade exagerada de lucrar, é uma doença social que deve ser controlada. Já para os trabalhadores, quando os trabalhadores começam a questionar sua função na divisão do trabalho, também é uma doença social, certo? Se vocês forem parar para perceber, esse egoísmo do lucro, ele pode muito bem gerar os questionamentos da função da divisão do trabalho. Por que o patrão ganha tanto e eu ganho tão pouco, eu não consigo sobreviver? Então tem alguma coisa errada aí, certo? O Emile Durkheim vai chamar isso de doenças sociais e isso tem que ser tratado, certo? Então, resumindo, o Emile Durkheim vê a divisão do trabalho como uma coisa importante para a sociedade capitalista, para o funcionamento da sociedade capitalista. Ele diz que essa divisão do trabalho é um fato social que, consequentemente, gera coesão, dependência, certo? A divisão do trabalho gera a dependência de um grupo para o outro. Que grupos são esses? Os empregadores que organizam a produção e os trabalhadores que desenvolvem a produção. Tem que ter um equilíbrio, né? E, consequentemente, essa coesão social traz como consequência uma sociedade saudável. Então, voltando àquele exemplo lá da enfermeira que mora no Conjunto Ceará e tem que trabalhar no Papicu, ela tem uma dependência dos outros trabalhadores e suas eventuais funções, certo?
E se todo mundo trabalha direitinho e cumpre com a sua função direitinho, então a sociedade funciona de forma organizada. Como o Emile Durkheim chama, a sociedade funciona, a sociedade se torna saudável. Lembrando vocês que eu já tinha falado que o Emile Durkheim vê a sociedade como um organismo vivo. Então, ele usa esses termos de sociedade saudável. Se é vivo e funciona direito, então é saudável. Certo? Lembrem, Durkheim vê a sociologia como uma ciência. A sociologia é uma ciência, a sociedade é um organismo vivo. E, consequentemente, o seu estudo tem uma metodologia, tem métodos. O Emile Durkheim vai estudar a sociedade como um organismo vivo que tem todo um método, tem toda uma forma específica para se estudar, para se analisar a sociedade. É isso daí que nosso amigo Durkheim pensa com relação ao trabalho. Certo? Vamos ver o que Max Weber pensa sobre o trabalho. Max Weber e o trabalho. Para a gente começar aí a entender as coisas, eu tenho que dizer para vocês que o Max Weber escreveu um livro muito importante, foi a principal obra dele, que se chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, certo? Quando eu vou explicar essa questão da ética protestante e o espírito do capitalismo, que é o título do livro do Max Weber, eu sempre gosto de dividir esse título em dois, certo? O espírito do capitalismo e a ética protestante. É como se fosse uma formulazinha, certo? Onde o espírito do capitalismo que está com aquelas pessoas que trabalham, que querem o lucro, que querem o funcionamento da sociedade de forma perfeita, certo? Esse espírito do capitalismo de lucrar, de desenvolver o comércio, de desenvolver a indústria, ela, para esse espírito do capitalismo funcionar direitinho, tem que se haver uma ética protestante. E essa palavra protestante significa justamente de igreja protestante, de igreja evangélica, de fé, porque uma coisa tem que funcionar com a outra. Vamos ver. Nesta obra, Weber investigou as conexões existentes entre o protestantismo e o comportamento de seus adeptos em relação ao capitalismo moderno. Só para situar vocês, a Igreja Católica, na Idade Média, ela condenava a usura. A usura é o quê? A usura é o acúmulo de capital, certo? Você ganhar dinheiro e você guardar só para si. Com a reforma protestante, lá do Lutero e depois, consequentemente, do Calvino e de outras lideranças religiosas protestantes, certo? A usura para o protestantismo, para a igreja protestante, para os evangélicos, como a gente chama popularmente, ela deixa de ser pecado, certo? Então, o Weber ele vai associar o comportamento protestante ao capitalismo moderno, ao sucesso do capitalismo moderno, certo? Tanto que ele vai fazer uma comparação entre protestantes e católicos. Os protestantes, eles têm, segundo Weber, uma propensão ao trabalho, são propensos ao trabalho, eles são feitos para trabalhar. Já os católicos, eles têm um alheamento ao material. O que quer dizer um alheamento ao material? Um distanciamento, eles buscam um distanciamento material. Quando o professor fala disso, me lembra logo aqueles padres e aquelas freiras que fazem voto de pobreza. Então, para os católicos, a vida, a vivência, ela é uma vivência de sacrifício, de desligamento do material, de você largar o que é material e ficar só com o espiritual. Para os protestantes, não. Eles ainda ligam para o material, certo? Então, aqui os católicos têm uma vida voltada ao sacrifício e os protestantes aqui, eles valorizam a poupança, certo? A poupança, professor, a poupança de banco? Não, a poupança é na questão de guardar dinheiro, de manter o dinheiro, de ter um fundo ali
o futuro, para uma eventual ocasionalidade, certo? Os protestantes, eles têm um ensino voltado para o lucro, certo? Já os católicos renunciam da vida prática, da vida de consumo. Então, existe essa diferença entre o comportamento dos protestantes para o comportamento dos católicos. São todos? Não. Vivem dessa forma atualmente? Ainda existem reflexos do comportamento dos católicos para o comportamento dos protestantes nessa modernidade, nesse mundo contemporâneo? Sim, mas lá na Idade Média era mais forte. Tanto que na época lá da Idade Média existiam os mosteiros, que as pessoas iam lá, os mosteiros católicos, se isolar, se afastar do mundo, dos bens materiais. São Francisco mesmo foi um, né? Que era rico, era de uma família rica, e a vida religiosa dele levou ele a um afastamento do material, da riqueza, viveu na pobreza São Francisco. Já os protestantes pensam de outra forma, pensam no trabalho, no esforço, no acúmulo de capital e no crescimento do capital, certo? Então, os protestantes aqui, ó, são fatores decisivos sobre a vida dos indivíduos, a qualidade de vida dos indivíduos. Já os católicos resultam na não acumulação de bens. Weber mostra que a moral, hábitos, costumes e valores são determinantes do mundo capitalista, promovendo o espírito do capitalismo, a busca racional do lucro. Então, para o Weber, ele diz o seguinte: não adianta você ganhar dinheiro se você não agir de forma ética, se você não mantém o equilíbrio dos seus atos, dos seus hábitos, dos seus costumes, evitar festas, gastos exacerbados, gastar com besteira, né? Então, Weber, ele associa essa ética de ordem, meio que de santidade, com o sucesso no capitalismo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Já os católicos têm essa vida meio largada do material. Então, Max Weber ele vai associar o trabalho com uma atividade histórica e essencial para a sociedade e para a manutenção da vida humana, certo? Então, eis aí o pensamento de Max Weber com relação ao trabalho. Vamos ver aí o pensamento do nosso amigo Karl Marx. Karl Marx do trabalho. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês com relação ao Karl Marx é que existe um conflito de ideias entre o pensamento do Emile Durkheim e o pensamento do Karl Marx. O Emile Durkheim é um fruto do positivismo, certo? Já o Karl Marx, ele foi o fundador, junto com seu colega Friedrich Engels, do pensamento marxista. E o positivismo e o marxismo são meio que antagonistas, pensam de forma diferente, certo? Para a gente começar a entender o pensamento do Karl Marx aí, ele diz que o trabalho é o fator principal para a realização e manutenção do ser humano. Karl Marx diz que o trabalho é o domínio do ser humano sobre a natureza em busca da sua sobrevivência, certo? O Karl Marx diz isso. Qual é o que é trabalho? Trabalho é quando o homem modifica a natureza, modifica o seu meio, buscando a sua sobrevivência. Tanto que ele fala que o sistema capitalista desvirtua a ideia do trabalho. Porque se a gente for parar para pensar, o trabalho da gente hoje não é modificar a natureza para a nossa sobrevivência de forma direta. Ah, professor, mas o meu tio trabalha numa loja numa fábrica de sapatos, certo? Aquele sapato ali, ele é cheio de material sintético, de couro, de animais e de borracha, tudo isso vem na natureza, beleza. Então ele está modificando a natureza. Para a sua sobrevivência, é aí que começa a desvirtuar o trabalho, porque tecnicamente seu tio
ele não realiza trabalho para a sobrevivência dele, ele realiza trabalho para o lucro do outro, certo? É aí que vem essa desconfiguração do que realmente seria trabalho, certo? Então, o segundo ponto, ele diz aí o que eu acabei de falar, o processo dinâmico entre o humano e a natureza. Só que a sociedade capitalista desvirtua isso daí. Tanto que no tópico 3 ele diz, a sociedade de agrária para industrial, houve esse processo de mudança de sociedade agrária para industrial, causou a desumanização do trabalhador. O trabalhador deixa de exercer o seu trabalho para a sua sobrevivência e passa a exercer o seu trabalho para o lucro do outro. Tanto que, para Karl Marx, o que o funcionário da fábrica de roupas faz não é trabalhar, mas vender sua força de trabalho para o patrão. E, consequentemente, o patrão tira um pouco do seu lucro e paga o salário para o trabalhador, o salário mínimo. O Karl Marx ele tinha um conflito muito grande com essa questão do salário mínimo. E a gente vai ver isso no decorrer de outras áreas. Então, no tópico 4 aí, o Marx diz, o operário torna-se um meio para o fim do outro. Qual é o fim do outro? O fim do outro é o lucro. Quem seria o outro? O patrão, certo? Que o Karl Marx vai mudar. Enquanto o Emile Durkheim chama de trabalhador e empregador, o Karl Marx vai tratar como operário, como o proletariado, sobre o patrão, sobre o burguês, onde o burguês lucra e o trabalhador vende sua força de trabalho. É uma relação de domínio do patrão sobre o trabalhador, certo? Uma relação de conflito entre classes. Aí a gente já trata do que eu já tinha discutido para vocês com relação à sociedade, funcionamento da sociedade segundo Karl Marx. O que é importante a gente entender aqui com relação a Karl Marx e trabalho é que o Karl Marx diz que a sociedade capitalista desvirtua o verdadeiro motivo do trabalho, certo? Então, Karl Marx, como eu já tinha dito para vocês, ele tem um pensamento contrário ao pensamento do Emile Durkheim, certo? O Emile Durkheim diz que esse sistema de patrão e empregado, onde cada um tem a sua função, ele funciona direitinho, ele só tem que ser mantido, só tem que ter uma manutenção para não haver desorganização. Já o Karl Marx diz que é um processo de exploração, onde um grupo é explorado por outro, certo, gente? Então, nessa nossa aula, os mundos do trabalho, nessa primeira aula aqui, a gente está vendo o que o Emile Durkheim pensa sobre trabalho, o que o Max Weber pensa sobre trabalho e o que o Karl Marx pensa sobre trabalho, certo? Uma coisa importantíssima para a manutenção e desenvolvimento da sociedade, certo, gente? Então, eu espero que tenha sido entendido, ok? Deu para entender?